Vou fazer a apresentação do projeto de filtros digitais, referente ao quinto relatório da disciplina de filtros elétricos, trabalho realizado por Maria Paula e por mim, Vitor. Os filtros digitais são interessantes porque eles retiram o projeto do plano do hardware e colocam no mundo do firmware e do software, que permite maior flexibilidade e menor custo. Normalmente os filtros digitais são divididos em duas classes, de resposta a impulso finita e de resposta a impulso infinito, que a gente vai dar uma discutida mais à frente. O objetivo desse trabalho foi construir um sinal determinado por quatro senoides de 1, 10 e 55 kHz, somado ao sinal ruidoso, no nosso gaussiano branco. Depois projetar um filtro com frequência de corte de 30 kHz, filtro de resposta em impulso finito, e comparar o desempenho desse filtro com os filtros analógicos feitos anteriormente. O filtro digital de resposta em impulso finita depende somente dos sinais de encrado, presentes e passados. Ele é inerentemente estável, porque ele não precisa da realimentação. E ele possui deslocamento em fase linear, não altera a fase do sinal. E ele exige, normalmente, de ordens superiores, quer dizer, maior coeficiente, maior complexidade do filtro para chegar em objetivos, em respostas de projeto, quando a gente compara ao filtro de resposta a impulso infinita. O filtro de resposta a impulso infinito ele já possui essa retroalimentação, então quer dizer que ele utiliza também da própria saída do filtro presente e passada para gerar uma nova resposta, e aí, para que ele seja estável, a gente precisa colocar os polos desse filtro no círculo unitário Z, no plano Z. Ele pode ocasionar distorções de fase que não é interessante, por exemplo, para aplicações de áudio, mas para aplicações de controle não é um grande problema. E aí, como dito anteriormente, ele é menos complexo no quesito de quantidade de coeficientes para obter a mesma resposta quando a gente compara o de resposta ao impulso finito. A gente decidiu utilizar o Python, a biblioteca SciPy, porque ele é amplamente utilizado na comunidade científica, assim como é o MATLAB, mas ele é de código aberto gratuito, e a biblioteca SciPy é muito interessante porque ela é focada em algoritmos e funções matemáticas de alto desempenho, dentre outras aplicações, a de processamento de sinais, que é o nosso caso. Aqui está os códigos de sinais gerados, a gente fez uma mascaragem de 500 kHz para satisfazer o teorema de Nyquist, que determina que a mascaragem mínima para esse nosso caso seria de 200 kHz. Aqui está o sinal no domínio da frequência, a gente vê o ruído espalhado no domínio da frequência. Para o nosso filtro, a gente utilizou o método FR-Win, que é Win de window, e FR do resposta ao impulso finita. Ele utiliza o janelamento e a janela Hamming para fazer o filtro. É interessante essa janela porque ela minimiza o ripple na faixa de passagem ao custo de maior lentidão na faixa de transição, o que lembra o filtro Butterworth no caso analógico. A gente fez dois filtros digitais para caso de comparação e a gente alterou o número de coeficientes para verificar a alteração na faixa de transição e também na questão do atraso do sinal ocasionado pelo filtro. Bom, o primeiro resultado que a gente tem é em relação aos filtros de 101 coeficientes. Como vocês podem ver, nessa primeira curva se trata do sinal ruidoso. Esse sinal do meio se trata da resposta em frequência do filtro FIR passa baixa de 101 coeficientes, e essa terceira se trata do sinal filtrado no domínio do tempo. Essa segunda figura nos mostra o sinal ruidoso, aqui no primeiro caso. A mesma coisa, aqueles sinais que Vitor apresentou, sendo somados. A resposta em frequência do filtro FIR passa abaixo de 719 coeficientes é bastante diferente na banda de rejeição, como vocês podem ver. E no sinal do domínio do tempo também. Como vocês podem ver, o sinal filtrado apresenta esse pequeno atraso em relação ao sinal ruidoso. Bom, olhando no domínio do tempo novamente e comparando os dois resultados dos dois filtros com coeficientes diferentes, esse sinal cinza se trata do sinal ruidoso, o vermelho se trata do sinal filtrado com 101 coeficientes e o azul com 719 coeficientes. E como vocês podem ver, destaco novamente para esse pequeno atraso. Bom, no caso do filtro de 101 coeficientes, é importante que vocês vejam que a linha da frequência de corte é quase que abrupta, vamos dizer assim, a atenuação do sinal nas frequências que estão na banda de rejeição. Mas eu vou dar um zoom aqui e eu quero que vocês percebam isso aqui, certo? Agora a gente vai olhar o de 719 coeficientes e eu quero que vocês percebam que é muito mais curta essa pequena transição na frequência de corte ali, e isso é um dos pontos positivos, vamos dizer assim, de você aumentar o número de coeficientes. Mas, em contrapartida, temos aqueles problemas que eu mostrei no domínio do tempo, do sinal ser muito atrasado em relação ao sinal de entrada. Aqui a gente pode fazer uma comparação também com os filtros analógicos. Aqui eu tenho o resultado de dois filtros analógicos, o Butterworth, que é a curva laranja, e um de primeira ordem, que é a curva azul, ambos com frequência de corte em 30K também, e como vocês podem ver, a atenuação é muito mais leve do que a do filtro digital. Então, nessa atividade, a gente conseguiu fazer a atenuação das componentes de alta frequência que eram na faixa de corte desejada, que era 30 kHz. A gente conseguiu fazer a comparação com os filtros analógicos e mostrar as vantagens dos filtros digitais. Destaco aqui que quanto mais coeficientes você coloca, maior tem que ser a capacidade de processamento. Então, tem que levar isso em consideração também.
E, como foi dito por Vitor, a gente optou por Python e não por MATLAB. E aqui nesse caso a gente achou que satisfez. É isso. Obrigada.